Amém, queridos? Vamos abrir o texto sagrado. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa de Lucas. De Lucas capítulo 14, versos 25 a 35. Na última semana eu não estive com vocês, no último fim de semana, porque eu estava em Brasília. Fiz uma viagem com a família e vivemos dias maravilhosos e atarefados. Visitamos familiares, amigos, pregamos em igrejas amigas, participamos de um casamento de uma prima querida, fomos ao shopping. Eu tenho mulheres e elas amam shopping em João Pessoa, em qualquer lugar do mundo. Fomos ao zoológico 2 vezes, não apenas uma vez, mas 2 vezes. Comprei uma briga, mas eu fui 2 vezes, senão Bia me matava quando voltássemos. E vivemos assim, dias cheios de muita brincadeira, de muita conversa, de muita coisa boa entre irmãos e familiares. E em dado momento da nossa viagem, eu me perguntei, será que as meninas sentem falta de alguma coisa em João Pessoa? Parece que está tão bom o negócio aqui que eu acho que elas nem se lembram de João Pessoa. Sequer mencionaram as tarefas da escola, nem falaram das professoras, nem lembraram de Zacarias. Zacarias, para quem não sabe, é o nosso novo cachorro, o profeta Zacarias. Elas nem sequer pensaram em Zacarias. E aí eu fiquei me perguntando, será que elas sentem falta de alguma coisa? E Sofia me respondeu. Acredito que manhã de sexta-feira, estávamos no restaurante para o café da manhã e conversando com alguns familiares, ela se aproximou e disse, pai, eu preciso falar com você. Eu disse, certo, filha, pode falar. Ela, não, é particular. Falei, tá bom. E aí eu saí da cadeira, né, fui para perto dela e ela disse, pode se abaixar um pouquinho, eu vou falar no seu ouvido. Falei, tá bom. E quando ela falou, meu coração estremeceu. Porque ela me disse o seguinte, pai, nós não estamos orando tão bem em Brasília, né? Eu disse, é verdade, Sofia. Cercada por amigos, primos, familiares e até animais, você encontra tempo para me exortar. Ela disse, pai, nós não estamos fazendo cultinho como fazemos em João Pessoa. Isso foi uma bomba no meu coração, que gerou tristeza, mas também alegria. Para ela, as férias ou a semana diferente foi bem legal. E eu pensei que ela não sentiria falta de coisa alguma em João Pessoa. Ela sentiu, especialmente do culto que celebramos na nossa casa diariamente. Ela percebeu que pelo menos por algum momento estava faltando algo. Por algum momento, Jesus pareceu para ela que não era uma prioridade do nosso dia ou da nossa semana em Brasília. Era como se Brasília estivesse atrapalhando sua devoção. Mas nós estávamos orando. Nós oramos. Nós fomos aos cultos. Eu preguei 3 vezes ao longo de 5 dias, 6 dias. E nós oramos, mas não como fazemos em João Pessoa. E a vida é assim mesmo. A minha semana em Brasília, cheia de atividades, atrapalhou meu calendário devocional com minha casa. Você já viveu isso também? Mudança de rotina, mudança de trabalho, mudança de cidade, mudança de atividades e de repente a sua rotina muda e a sua rotina devocional também muda. Eu compreendo isso. Até as melhores famílias cristãs vivem isso. Mas a pergunta é, será que a gente pode viver assim o tempo todo? Será que Jesus pode ser apenas um acessório? Será que ele pode ser secundário ao longo de toda a vida? Será que ser cristão significa mero contato com ele ou contato ocasional com ele? Será que podemos ser cristãos sem ser discípulos comprometidos com Jesus? John MacArthur, em seu livro O Evangelho segundo Jesus, um brilhante livro, ele diz que cristão não é aquele que contrata uma pólice de seguro contra incêndios. Cristão não é aquele que foge
de uma vida pós-morte desagradável. Cristão é aquele cuja fé se expressa em submissão e obediência. É aquele que segue a Cristo e que promete lealdade em todo o tempo. John MacArthur conclui seu comentário dizendo: o grande objetivo do cristão é ser em tudo e em todo o tempo discípulo de Jesus Cristo. Se o grande objetivo do cristão é ser um discípulo de Cristo, nós precisamos perguntar: o que é um discípulo de Cristo? Quais são suas características distintas, suas marcas? O texto de hoje vai nos responder esta pergunta. Ele vai nos apresentar marcas do verdadeiro discípulo de Cristo, com o propósito de nos desafiar a tomar uma posição diante do Senhor com quem caminhamos por algum tempo. Lucas capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso do número 25. Texto sagrado, na versão que eu tenho em mãos, a nova versão internacional, diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Está escrito isso. Palavras de Jesus. Verso 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, a aplicação das parábolas. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, outra vez, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, nós queremos te render graças por este grande privilégio, que é fazer um culto público ao teu nome. Nós te louvamos com canções, com os nossos dízimos e ofertas, e agora queremos louvar-te com o coração pronto e com ouvidos abertos para ouvir a tua palavra. O Senhor termina o texto dizendo que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pois quando o Senhor fala de algo muito importante. Diante de mim há irmãos que caminham contigo há anos, outros que caminham há meses. Há alguns que ainda apenas observam à distância e não se envolvem, não se entregam inteiramente. Que a reflexão desta noite alcance a todos, desafie a todos e nos torne melhores discípulos de Jesus Cristo. Eu te peço ajuda especial. Sinto-me fraco fisicamente e o Senhor sabe disso. Mas tenho diante de mim a grande tarefa de proclamar o teu evangelho e quero fazê-lo. Fazê-la da melhor maneira possível. Ajuda-nos, Senhor. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém
e amém. Ver Cristo cercado por multidões é uma cena que se repete muitas vezes ao longo dos evangelhos. Algumas pessoas se aproximavam dele por suas muitas bênçãos materiais, por suas curas, por suas dádivas. Outras pessoas se aproximavam dele por mera curiosidade, queriam saber quem era este grande pregador da Galileia. Outras pessoas se aproximavam dele porque queriam ouvir seus ensinamentos de fato, estavam aprendendo algo sobre a vida que Deus tinha para elas. Jesus então é pintado muitas vezes cercado por multidões, mas a partir de agora que caminha para Jerusalém, ele ficará cada vez mais solitário. Ele não fará muitos milagres, ele fará muitos desafios. E com os desafios, as mensagens não serão tão agradáveis, serão num tom de exortação, desafio. As multidões vão desaparecer, pouco a pouco. O texto em questão nos dá um vislumbre disso. Jesus está outra vez cercado por muitas pessoas. Mas de repente, ele olha para a multidão que o segue e oferece 4 grandes desafios da vida cristã. E com eles, Jesus quer invadir, perceber a real motivação dos que estão ao seu lado. Será que eles estão ali por mais uma bênção material? Ou será que estão comprometidos com sua pessoa e sua missão? Será que eles estão ali porque querem um novo governador que não César? Ou será que eles estão ali porque entendem a mensagem e a missão de Jesus? Para capturar a motivação dos corações das multidões, Jesus usa 10 vezes um advérbio de negação. Não. Por 10 vezes ele usa esta pequena palavra. E eu sei que na escola, no seminário, nós aprendemos a não ser muito negativos. Mas nesse texto, Jesus é primeiro muito negativo. 10 vezes ele diz não. E em 3 delas ele é explícito. Se você não é, ou não faz isso, ou não deseja isso, você não pode ser meu discípulo. Com os advérbios, ele está desafiando as pessoas. Com sua pregação ou com este discurso, ele está exigindo das pessoas uma decisão, uma tomada de posição. E com esta mensagem eu quero o mesmo que Jesus desejou para aquelas pessoas, uma decisão. Com esta passagem ele nos dá um retrato do que é um discípulo, quais são suas marcas reais, o que nós devemos buscar enquanto cristãos, pelo que devemos orar. Ele nos oferece, no mínimo aqui, 4 marcas do verdadeiro discípulo, e eu as listei para você na 2ª página do nosso boletim informativo. A primeira delas é que o verdadeiro discípulo vai revelar amor por Cristo Jesus. Pessoas estão seguindo Jesus. Pessoas vêm de todas as partes. Ele está cercado por uma multidão. Quase todos os que ali estão bem intencionados. Mas de repente ele se volta para ela, para a multidão, e coloca diante dela a maior marca do discípulo de Jesus: amor. Não qualquer amor superficial, da boca para fora, mas amor com conteúdo, amor com profundidade, amor com seriedade, amor que num sentido é exclusivo. Porque ele diz
Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, tal pessoa não pode ser meu discípulo. Palavra-chave neste verso é amor, e a expressão-chave é não pode ser meu discípulo. A mensagem é: se você não me ama mais do que a todos, você ainda não é um verdadeiro discípulo. Algumas versões trazem odiar ou aborrecer sua família. Será que Jesus estava realmente pregando o odiar a família, o abandonar a família? Um filósofo francês que carregava o meu nome, Joseph Ernest Renan. Eu acho que foi daí que minha mãe tirou meu nome. Meu nome é francês, gente. Chique. Se traduzir dá alguma coisa do tipo José Ernesto Renan. Aí já não fica tão chique, né? Mas esse filósofo, quando olhou para o texto, no século XVII, ele disse que aqui Jesus está pisando em tudo o que nos é mais sagrado. Jesus está pisoteando o sangue familiar, os sentimentos do nosso coração, o amor pelos nossos familiares e a nossa nação. Mas não é isso que Jesus está fazendo. Jesus não é contra os 10 mandamentos, o 5º mandamento nos ordena honrar pai e mãe. E Jesus fez isso e ensinou isso. O mesmo Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. E ainda nos ensinou a amar os inimigos. Jesus foi a pessoa que mais ensinou sobre amor. Portanto, ele não está aqui dizendo que devemos aborrecer ou abominar a nossa família e torná-lo o único amor da nossa vida. Não é isso que Jesus está dizendo. Ao mesmo tempo, ele está dizendo sim, que o nosso amor por ele deve suplantar, exceder em muito. Deve ser a prioridade do nosso coração, quando em competição com qualquer pessoa na terra, até mesmo os nossos mais queridos familiares. Ele deve ser a pessoa mais estimada, desejada, amada do nosso coração. Posso ouvir um amém? Amém. Talvez você não tenha que abandonar seus familiares, ou escolher literalmente entre a sua casa e Cristo. Mas os irmãos que ouviram esta mensagem tiveram que fazê-lo. Os discípulos perderam casa, perderam família, perderam trabalho. Literalmente disseram adeus à sua casa. E nós pensamos, é uma situação que ficou para trás. Não. Se você for estudar o que chamamos de cristãos perseguidos, você vai ver que a mesma situação perdura em muitos países do nosso mundo. Cristãos perdem casa, perdem família, perdem emprego, perdem honra, perdem status, porque em seus países é proibido seguir a Cristo. Literalmente, eles precisam escolher entre o amor a Cristo ou o amor à família. E talvez você me diga, então, esta mensagem se dirige apenas àqueles que estão no campo, entre os perseguidos, ou nos países mais fechados para o cristianismo. Não teria esta palavra uma aplicação para nós? Tem sim. Qual seria a aplicação? Ninguém mais do que Jesus pode ser o Deus do nosso coração. A questão é prioridade, irmãos. É adoração. Alguns casais dizem amar a Cristo, mas seu casamento se torna um empecilho. Porque vivem um para o outro e um para o outro apenas.
Dizem o seguinte: não, estamos no começo da vida, precisamos investir no nosso casamento e precisamos pensar em nosso casamento e precisamos viver a nossa vida. Alguns pais vivem apenas para seus filhos. Estou falando de cristãos. Fazem dos filhos a única razão de sua vida. Os colocam em bolhas e vivem para eles. E os ensinam que eles são o centro do universo. Que o seu casamento não seja um empecilho, antes que ele seja um auxílio para o amor a Jesus Cristo. Que você não olhe para o seu cônjuge como seu salvador, como seu Deus, como a pessoa que lhe realiza, como a pessoa que lhe dá alegria plena. Não, ele não pode fazer isso. Mas que com o seu cônjuge você olhe para Cristo e veja ambos que nele vocês têm todas as coisas que precisam. Não ensinemos os nossos filhos de maneira equivocada, queridos. Eles não são o centro do universo. Eles precisam aprender que existe um outro filho eternamente mais importante que eles, Jesus Cristo, e que o universo inteiro, inclusive o nosso, gira em torno dele. Amém, queridos? O seu coração ama a Cristo acima de todas as pessoas desta terra. Este é o desafio. É a marca do verdadeiro discípulo. Segunda marca que Jesus nos oferece: o verdadeiro discípulo terá compromisso com a missão de Cristo. Não apenas com a sua missão de se dar bem na vida, de viver muito, de ganhar dinheiro, mas principalmente com a missão de Cristo. Ainda olhando para a multidão, Jesus diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Expressão-chave é a mesma. Palavras-chave, duas: cruz e seguir. A ideia do verso: quem não carrega a cruz de Cristo e segue os passos de Cristo para onde Ele está indo, Calvário, não pode se chamar de verdadeiro discípulo. Para nós hoje a cruz é um símbolo de amor, de vitória, de salvação. Não é assim, queridos? Para os discípulos não era assim. A cruz era símbolo de vergonha, de derrota, de humilhação, de morte. Foi por isso que quando Jesus começou a falar em Lucas 9 aos discípulos: eu preciso ir a Jerusalém, sofrer nas mãos dos religiosos e morrer numa cruz, eles se assustaram. Pedro disse: não, Senhor. O Senhor é o Rei do universo, o Cristo prometido. E aí Jesus disse para Pedro e todos os outros: eu não apenas vou morrer na cruz, como todos os meus discípulos devem trilhar o mesmo caminho. Eu não apenas vim cumprir uma missão, morrerei por eles na cruz do Calvário como um cordeiro que vai substituí-los, como também estou chamando os meus discípulos para viverem de tal forma que esta salvação alcance todos os povos da terra. Quão comprometidos nós somos com a missão de Cristo. Algumas pessoas passam a vida inteira se perguntando: qual é a vontade de Deus para mim? Ela é muito clara. Antes de subir ao Pai, Jesus reuniu os discípulos. Isso está registrado em Mateus 28. E ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes ensinei. E eis que estarei com vocês até o fim dos séculos. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão? Fazer discípulos de Jesus Cristo. Seu cônjuge, seu filho, sua filha,
seu genro, sua nora, todos os que Deus colocar à sua volta, a sua grande missão na vida não é ser a pessoa mais bem-sucedida, rica, poderosa da terra, e sim tornar aquele que já é tudo isso conhecido e desejado nos corações. Você me pergunta por quê? Por que devo viver para esta missão? A maior razão para a evangelização, a maior motivação que eu encontro para missões e evangelização é porque um dia eu fui um pecador desgraçado e estava sob condenação eterna, e Ele veio ao meu encontro. Eu estava fora do arraial de Deus, eu estava fora dos domínios de Deus, eu estava fora e não tinha como entrar, eu estava sob condenação por meus próprios pecados. E para me salvar, o Rei da Glória veio fazer missões. Deixou o seu trono de glória, lugar de exaltação eterna. Tomou a minha forma humana, palmilhou esta terra manchada por meus pecados, subiu à cruz do Calvário e recebeu de Deus Pai o que eu deveria receber. Para me salvar, Ele cumpriu sua missão. A grande razão para você cumprir a sua é esta: Ele cumpriu a missão para salvar você e levá-lo para a glória eterna. A pergunta é como? Olhando para Ele, queridos, seguindo os seus passos, carregando a nossa cruz e imitando o nosso Salvador. Qual é a sua cruz? As pessoas pensam que uma doença prolongada, um problema difícil, uma situação adversa, qualquer uma, que perdure por algum tempo, se torna uma cruz. Não. O que Jesus está dizendo sobre segurar uma cruz e carregá-la tem a ver com a nossa missão. Seguir a Cristo, proclamar o seu Evangelho, implica em alguma medida sofrimento. Pessoas perdem a vida por isso. Isso significa carregar a cruz. Pessoas são perseguidas por isso. Isso significa carregar a sua cruz. Pessoas são humilhadas por isso. Isso significa carregar a sua cruz. O que nos sugere que um compromisso verdadeiro com Cristo nos trará problemas, dificuldades. No trabalho, na família, no campo missionário. Mas olhar para Ele não é apenas enfrentar as dificuldades, é mais do que isso, é entregar a própria vida, é morrer, para que outros possam viver. Foi assim que Ele nos conquistou. E quando Ele diz que devemos tomar a cruz e segui-lo, Ele está dizendo: sigam-me ao Calvário e morram. Alguns morrem literalmente por seguir a Cristo, mas todos devem morrer espiritualmente ou internamente. Todos nós devemos morrer para nós mesmos. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: morram para seus sonhos. Morram para a ideia de viver apenas para vocês. Morram para a ideia de se tornarem Deus deste mundo. Morram para a ideia de tornar o seu nome conhecido. Morram para a ideia de se tornarem egoístas. Morram para vocês mesmos e vivam para fazer o meu nome conhecido, desejado, honrado, adorado no coração de milhares de pecadores. Vivam para o meu reino e não para o seu reino. Vivam para o meu nome, ou pelo meu nome, não pelo seu nome. Uma pessoa que viveu assim foi o médico americano Calvin Burknight. Ele serviu o exército americano no Vietnã e ele foi um médico para a glória de Deus. Ele não pensou apenas em ganhar dinheiro, como muitos hoje pensam. Ele foi para a guerra
e cuidou de inúmeros soldados feridos. E em um destes, ou enquanto cuidava de um, ele deu as costas para o perigo e foi atingido. Morreu no campo de batalha. Por que ele fez isso, gente? Porque um dia alguém disse para ele que Jesus tinha feito o mesmo. Alguém disse para ele que Jesus subiu na cruz do Calvário e deu as costas ao inferno. E o protegeu. E cuidou dele para sempre. Quando ele ouviu essa mensagem, ele disse: eu vou viver assim. Deu as costas para o perigo. Salvou uma vida, mas morreu. Cumpriu sua missão para a glória de Deus e para o bem do seu próximo. Porque Cristo fez o mesmo por ele. Tenha menos compromisso com o seu projeto de vida e mais compromisso com o sonho de Deus. Pense menos em você e na sua casa e pense mais no reino de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. A palavra hoje é bem desafiadora. Terceira marca, esse aqui fica ainda melhor. O verdadeiro discípulo renunciará o dinheiro por amor a Cristo. Jesus nos disse que o amor é uma grande marca do discípulo. Ele nos disse que o compromisso com a missão também é uma grande marca do discípulo. Agora ele falará sobre renúncia. Jesus não quer que as pessoas o sigam sem calcular o preço, gente. Jesus não quer essas conversões em massa sem reflexão. Ele não quer que a pessoa aceite segui-lo ou decida segui-lo sem antes sentar para ouvir e pensar seriamente. Ele não quer que as pessoas sejam enganadas, ludibriadas. É por isso que esse texto está aqui. Vocês querem me seguir? 2 parábolas, 2 histórias. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se assenta primeiro e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Por quê? Porque se você lançar o fundamento e não terminar, todos os que a virem rirão de você, dizendo: não foi capaz de terminar. Todos conhecemos construções inacabadas. E o que Jesus está dizendo, antes de começarem a me seguir, sentem-se e vejam se vocês estão prontos, decididos a pagar o preço, para que vocês não fiquem pelo caminho como uma torre inacabada. Outra história. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro rei ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Primeiro ele apresenta a mesma ideia. Qual é o rei que não se assenta antes para calcular o número dos seus soldados para enfrentar o exército inimigo? Qual é o rei que não se assenta antes para calcular se pode ou não vencer o seu inimigo? Mas o fim é diferente. O fim dessa segunda história nos fala sobre um pedido, um acordo de paz. Se o rei fraco se percebe fraco, ele envia um acordo de paz e foge da guerra. E um comentarista disse que aqui Jesus está falando sobre o perigo do não discipulado. Se a primeira parábola fala sobre o custo do discipulado, sente e calcule se você realmente quer ser meu discípulo. Se você está disposto a carregar a sua cruz, a viver pelo meu nome e não pelo seu nome, a buscar os meus interesses e não os seus interesses. A segunda parábola diz: calcule o preço de não ser discípulo de Jesus. Será que alguém pode resistir ao rei forte
que vem ao seu encontro. E aí ele fecha com uma aplicação, dizendo da mesma forma: qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, grife isso. Grife isso na sua Bíblia. Renunciar a tudo o que possui. Não pode ser meu discípulo. Aqui é um prato cheio para os televangelistas. Muitas pessoas na Idade Média venderam tudo o que tinham, porque entenderam que Jesus estava dizendo que era pecado possuir bens. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que o discípulo verdadeiro não é possuído pelo que tem. Ele possui bens, mas eles estão todos a serviço da glória de Deus. Você já renunciou a tudo que tem para a glória de Deus? Algumas pessoas dizem que a última parte do homem que se converte é o bolso. Já ouviu isso? Isso é mentira. Não está na Bíblia, não. Quando Deus converte o homem, Ele o faz por inteiro. E o seu bolso vai junto. Porque quando Cristo nos salvou, Ele não nos salvou por metades, por etapas. Ele não mediu esforços, nem calculou o preço e disse: não vou, é muito caro. Não. Diz Paulo aos Coríntios, ensinando-os sobre oferta: vocês conhecem, irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo eternamente rico, se fez pobre e entregou-se a si mesmo na cruz do Calvário para tornar vocês ricos para sempre. O que é que Paulo está dizendo, irmãos? Depois de pregar o Evangelho, ele diz: agora ofertem. Façam com o dinheiro, que a medida de suas ofertas e suas contribuições seja a medida do que Deus ofertou na cruz do Calvário. Quando Deus nos salvou, Ele não foi avarento, egoísta, mesquinho, ganancioso. Ele foi generoso e gracioso. Paulo está dizendo: o verdadeiro discípulo, Coríntios, terá este coração generoso, gracioso. Tudo que você tem está diante de Deus mesmo, ou só 10%? Algumas pessoas pensam que estão fazendo muito com 10%. Se você dá 10% e pensa que os 90% pertencem a você, você está em pecado. Tudo que você tem, tudo que você conquistou, tudo que está na sua casa agora, tudo que você veste, tudo que está no banco, tudo vem da mão graciosa de Deus. Então não pense que os 10% que você deixa diante do Senhor é o máximo que você pode fazer, não! Quando eu ministro Coríntios no seminário, e vou falar sobre oferta, eu digo: olha, verdade, gente, no Novo Testamento não há menção de dízimo. Não tem, você não vê essa prática na igreja do Novo Testamento, não. Eles não deixam 10% do que tem, ficam todos animados. Eu sabia, eu disse ao meu pastor, por isso que eu não contribuo. Mas rapaz, eu descobri, meu irmão, não tem dízimo no Novo Testamento. Na igreja primitiva, Jesus faz uso do dízimo, porque eles davam tudo que tinham para a glória de Deus.
Não era, vou sair da minha casa, vou ficar sem teto, vou ser mendigo, não. Eu tenho 3 casas, para que preciso de 3? Eis aqui uma para os missionários, para os pobres, para a igreja que precisa. Tudo que eu tenho está à disposição do Senhor. Você tem ciúmes do seu carro? Seu carro não lhe pertence, meu irmão. Ele é de Deus. Como anda o seu coração sobre finanças? Quando você vai ao shopping comprar uma roupa, quando vai trocar de carro, você escolhe o melhor, você faz o melhor. Quando você vem aqui deixar seu dízimo e sua oferta, seu coração faz com a mesma alegria e com a mesma disposição. Coloque tudo diante do Senhor, pois tudo é dele. E saiba de uma coisa: Ele cuidará de todas as nossas necessidades. Uma outra aplicação destas 2 parábolas que Jesus usa no texto de hoje está no nosso envolvimento com Cristo. Muitas pessoas seguiam a Cristo e certamente o honravam com suas palavras. Grande mestre, rabino da Galileia, o Senhor é o cara, vou seguir-te até a morte. Coisa do tipo. Mas Jesus conhece os corações. Vocês realmente vão me seguir até a morte? Sentem, calculem o preço. Não sejam cristãos pela metade. Não sejam cristãos nominais. John Stott, em seu livro Cristianismo Básico, excelente, ele faz um comentário muito interessante, e eu acho que seria bom que eu lesse todo o parágrafo. O cristianismo, o cenário cristão é cheio de ruínas de torres abandonadas ou construídas pela metade. As ruínas dos que começaram a construir e não conseguiram concluir a construção. Milhares de pessoas continuam ignorando a advertência de Cristo e passam a segui-lo sem antes parar para refletir sobre o custo desta empreitada. Consequentemente, temos hoje um grande número de cristãos nominais, cristãos só no nome, só da boca para fora. Em muitos países alcançados pela civilização cristã, um número enorme de pessoas possui apenas uma casca fina de cristianismo. O envolvimento delas é mínimo com o reino de Deus ou com a igreja. Apenas o suficiente para se considerarem cristãs, mas não o suficiente para se sentirem incomodadas. Sua religião é como uma almofada grande e macia, protegendo-as das situações desagradáveis da vida, mudando e se adaptando conforme suas conveniências. Não é de admirar que os céticos critiquem a hipocrisia que existe dentro das igrejas e rejeitem a religião como uma mera forma de escapismo. Porque nada muda. São cristãos com os mesmos interesses do mundo, com a mesma vida do mundo. Lhes é conveniente, lhes é apropriado, moda, coisa do tipo. Não seja um cristão nominal. Pense seriamente no compromisso com Cristo. Leve-o a sério. Em nome de Jesus. Quarta e última marca que o texto nos oferece, queridos, trata de utilidade. O verdadeiro discípulo servirá. Uma das marcas dele é o serviço cristão. Se um cristão não ama o serviço cristão, se ele não serve, se o discípulo não ama o serviço cristão, segundo Jesus, ele não é discípulo. É o ponto da parábola, da última, pequena. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Se ele perder a sua capacidade
a sua utilidade, como restaurá-lo? A sua salinidade, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. A ideia é, se o discípulo não traz sabor, ou se não vive para gerar vidas, sal na terra, ele não está vivendo a vida de um verdadeiro discípulo. Charles Swindoll, comentando o texto, ele disse que a ideia é da impossibilidade. O sal não perde o seu poder. Da mesma forma que um verdadeiro discípulo não perde o desejo por servir. Um outro autor diz, não, talvez Jesus fale aqui sobre os sais misturados. Há um processo de refinamento. E quando ele é extraído da natureza, ele ainda está misturado. E se ele não salga, se ele não aduba, ele é misturado. A verdade que Jesus coloca diante de nós é a da utilidade. Somos ou não somos úteis para o reino de Deus? Temos ou não temos um serviço que abençoa vidas? Fazemos ou não fazemos a diferença na vida das pessoas que nos cercam? Uma grande marca, uma grande certeza que o cristão pode ter da sua salvação é o seu desejo pela salvação dos outros, pelo ministério cristão. Há cristãos que são mais parecidos com James Bond do que com Jesus Cristo. São cristãos 007, conhece algum? Ele entra e sai pela porta da repartição, ninguém sabe que ele é um discípulo de Cristo. Ele vai e volta do seu trabalho, da sua empresa, e os funcionários nunca ouviram da sua boca uma pregação do Evangelho. Nunca sequer souberam que ele era cristão. 007. Há os cristãos mais parecidos com tio Patinhas do que com Jesus Cristo. Estão comprometidos com sua riqueza. Usam os dons e talentos que receberam de Deus durante toda a semana apenas em benefício próprio. Quando chega o final de semana, não, estou cansado. Servir a Cristo? Não, não posso. Todos os dons e talentos que você recebeu vieram dele, querido. Tudo o que você sabe fazer é dom de Deus. E se você não coloca tudo o que tem e tudo o que sabe fazer à disposição do Senhor no seu altar, se você não tem prazer de servir a Cristo, se você não quer, luta! Você pode estar correndo sério perigo. Sua vida pode até ser saborosa, salgada, mas sal demais no seu prato apenas pode ser prejudicial. Se a sua vida não torna outras saborosas, você precisa se arrepender diante do Senhor. Se a sua vida não existe para gerar outras vidas em Cristo Jesus, talvez você ainda, se isso não deseja, se isso não é um desejo do seu coração, talvez você ainda não seja um discípulo verdadeiro de Jesus. Não estou dizendo que nós seremos sempre 100% discípulos, gente. O cristão oscila. A vida nos atrapalha. As atividades nos encantam. A recreação às vezes se torna um problema. Uma semana distante da rotina, como eu vivi, pareceu um problema para minha filha.
Mas isso acontece. Nós oscilamos. Mas nós não podemos viver como se isso fosse natural, normal. Ser cristão é ir à igreja num domingo à noite, prestar meu culto, voltar para casa, bater o cartão, resolvido. Fiz o meu serviço religioso. Não. Se Cristo não for prioridade no seu coração, tenha você 10, 15, 30 anos de caminhada cristã, você pode não ser um discípulo verdadeiro. Se ele não for o número 1 da sua vida, ele também não será o segundo, terceiro ou quarto. Ou ele está entronizado no seu coração, governando a sua vida, ou ele está longe de você e você está enganado. Sendo assim, pense bem. Como Jesus sugeriu à multidão, sente-se, calcule o preço e tome uma decisão. Mas não fique em cima do muro todo o tempo. Ronald Reagan, ex-presidente americano, disse que quando criança foi levado a uma loja de sapatos. E o dono da loja disse: que sapato você quer, meu filho? Redondo ou quadrado? E ele disse: não sei. Voltou para casa, estava caminhando na rua com sua tia um dia, e o dono da loja ouviu e disse: Reagan, você já escolheu o sapato quadrado ou redondo? Ainda não sei. Uma semana depois ele recebeu uma caixa de presente. Quando abriu, um par de sapatos, um quadrado e outro redondo. Ele disse que colocou na estante, e toda vez que ele estava indeciso, ele olhava para o sapato. Se não tomar as decisões, outros vão fazê-la por mim. Não fique em cima do muro. Não estou dizendo que a salvação depende de você, ou que é você que escolhe a Cristo. Não. Segundo as Escrituras, eu e você, antes de Cristo, estávamos mortos, espiritualmente dentro de um caixão, trancafiados. O que eu estou dizendo é que se você está em dúvida, indeciso, se o seu cristianismo é medíocre, abaixo de uma média bíblica, se você tem meros lampejos, desejos de estar aqui, de fazer alguma coisa, eu quero que você se sente e pense com cuidado. Não no que você pode fazer por Ele, mas no que Ele já fez por você. O Evangelho não é o que podemos fazer por Ele, é o que Ele pôde fazer por nós. Quanto mais nós olhamos para a cruz de Cristo, conhecemos a pessoa de Cristo e a sua missão, o que Ele fez ali, tomando o nosso lugar e cobrindo-nos da ira de Deus, mais o nosso coração é tomado de paixão e amor por Ele. Quanto mais pensamos naquele que se entregou por nós, mais desejamos nos entregar por Ele. Não é primeiro pensando em você, é pensando nele. Nós vamos participar da ceia, e eis um instrumento de Deus para refrescar a nossa memória, aguçar a nossa mente, nos lembrar do que Ele fez por nós e do que Ele está fazendo por nós na glória do Pai. Segundo Romanos 8, Ele intercede por nós agora mesmo, por você que está em cima do muro, por mim que oscilo, pelos discípulos que ora estão, ora não estão. E ao mesmo tempo, diz o texto bíblico que Ele está lá nos preparando um grande banquete, do qual esta mesa é um sinal. Convido você a participar dela, pensando seriamente no que Ele fez por você na cruz do Calvário e respondendo com arrependimento, com desejos santos por Jesus Cristo e o seu reino. Amém, queridos?